Texto teatral. Você já leu um texto teatral? Se ainda não, nesta sessão descobrirá como é diferente de ler um texto narrativo e como também pode ser divertido. O trecho que você vai ler é parte de um texto que em 2004 ficou em segundo lugar no Prêmio Funarte de Dramaturgia pela região Nordeste e foi escrito por André Filho. Então, você vai fazer a leitura de um texto teatral. Mas o que é um texto teatral? Bom, os textos teatrais são aqueles produzidos para serem apresentados, ou seja, ensinados, e eles podem ser escritos tanto em poesia quanto em prosa. O texto teatral, ele apresenta enredo, apresenta personagens, apresenta o tempo, o espaço, e ele pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, quando há mudança de cenário ou mudança de personagens. Então, sendo assim, o texto teatral, ele se diferencia de outros textos, porque a principal função do texto teatral é a encenação. Então, como você está vendo aqui na imagem, a gente tem aí duas máscaras. E essas máscaras, elas exatamente representam os gêneros do texto teatral. Os principais gêneros, que são a tragédia e a comédia. E ele logo no início aqui apresenta pra gente as personagens que vão participar dessa encenação, que são Hilda, Carlos, Dani, Francisco, Jeff, Luluca, Marcel e o poeta. Pois bem, o texto teatral, ele apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações também. No corpo do texto, como o espaço, a cena, os personagens e as rubricas. Rubrica são esses textos que estão aí com uma letra diferenciada. Dentro do texto, você vai notar que existem dois tipos, né? Que é o texto principal. O texto principal é esse que traz as falas das personagens. E o texto secundário, que são as rubricas. Eles explicam aí, mostram ou descrevem ao leitor os acontecimentos ou os comportamentos e as reações das personagens. As características do texto teatral eles são do gênero narrativo, né? Primeiro, são do gênero narrativo, embora não tenha narrador. Muitos deles não têm narrador, mesmo os que têm o narrador, ele não exerce assim um papel principal. Por exemplo, o leitor ele vai entender o texto mais pela fala das personagens do que do narrador. Ele apresenta diálogo entre os personagens, como eu já disse. O discurso vai ser discurso direto, porque os personagens vão estar falando exatamente, ou melhor, na encenação, os atores vão estar falando exatamente a fala ali dos personagens, então é discurso direto. Eles apresentam atores, plateia, palco, cenário, figurino, sonoplastia, linguagem corporal e gestual e, como eu já falei, a ausência do narrador. A estrutura do texto teatral. Os textos teatrais, eles são constituídos, como eu já falei, de dois textos, né? O texto principal, que apresenta a fala dos personagens, os diálogos, e o texto secundário, que inclui o cenário, o figurino, as rubricas, né? Que não são narradores. Eles podem as rubricas, elas podem ser confundidas ali com a fala do narrador, mas elas não são falas de narradores, elas são as marcações das cenas, como eu já falei antes. Ela vai explicar ao leitor
os acontecimentos, os comportamentos e as reações das personagens, tá bom? Então, esses textos, quando eles são produzidos, eles são divididos ali de uma forma linear, que são a introdução, também pode ser chamada de apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, essa foi um pouco aí da explicação do que é um texto dramático, um texto teatral. Agora vocês vão responder as atividades e um bom trabalho.